Vamos lá, pessoal, mais uma vez aqui com a Química Orgânica, dando continuidade ao conteúdo sobre cadeias hidrocarbonetos ramificados, né? Então, nós vimos aqui, essa tabelinha tem que ser parceira nossa, né? Aqui, os tipos de alcanos, alcenos, alcinos, os tipos de hidrocarbonetos e estudamos os radicais. Agora, nós iremos aprender a construir, nessa aqui são os radicais que existem, nós iremos aprender a construir cadeias de alcanos, alcenos e alcinos, ciclanos, ciclenos e ciclinos ramificadas, tá certo? Que apresentem radicais. Então, nesse primeiro caso aqui que nós iremos estudar, o que é que a gente já percebe? Nós percebemos que aqui nós temos alcanos, ó. Por que eu sei que são alcanos? Porque são cadeias com ligações simples somente. Então, alcanos são aquelas cadeias que só apresentam ligação simples. Vamos aprender agora a encontrar a cadeia principal dentro dessas cadeias. Então, o que é que eu vou observar? Numa cadeia ramificada, eu vou ter dois componentes. A minha cadeia principal, certo? A cadeia principal, deixa eu colocar com essa caneta mais escura, cadeia principal e o radical, que no caso é a ramificação. Então, o que é que eu vou perceber? A cadeia principal vai ser aquela cadeia mais longa, vai ser aquela estrutura que tem a maior quantidade de carbonos. Nesse caso aqui, o que é que eu observo? Eu posso contar as cadeias de um lado para o outro. Não, não é assim. O que é que eu vou observar? A minha cadeia principal, ela vai começar a ser contada a partir do local mais próximo, ou da extremidade mais próxima em que o radical está, em que a ramificação está. Então, se não houvesse essa regra, eu poderia começar a contar do lado que eu quisesse. Mas como eu percebo que eu tenho uma ramificação, que essa ramificação pode ser essa daqui ou pode ser essa daqui, como é que eu sei disso? Por quê? Eu conto primeiro a quantidade de carbonos da estrutura. Então, aqui eu posso contar assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou eu posso contar assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Percebam que tanto de uma forma quanto da outra, a quantidade de carbonos que eu vou ter vai ser a mesma, vai ser 6 carbonos. Mas aí, o que é que eu devo levar em consideração? É que, se eu começo a contar daqui, minha ramificação vai ser essa. Se eu começo a contar daqui, minha ramificação vai ser essa. Percebam que, se eu começo daqui, certo? Se eu começo daqui, minha ramificação vai estar no segundo carbono, que vai ser essa. Se eu começo a contar daqui, a minha ramificação vai estar no segundo carbono. Então, isso eu posso escolher. Agora, eu não posso escolher começar a contar daqui. Por quê? Porque está muito longe da minha ramificação, tá bom? Então, vamos fazer com que a contagem comece daqui. Vamos numerar a partir daqui, ó. Primeira coisa que eu faço numa cadeia carbônica é encontrar a cadeia principal e depois numerá-la. Então, carbono 1, carbono 2, carbono 3, 4, 5 e 6. Pronto. Achei minha cadeia principal. Isso aqui é o meu radical, também chamado de ramificação. O que é que eu vou perceber? É que a minha ramificação, ela tem um carbono. Lembram dessa tabelinha, ó? Voltando para cá, se ela tem um carbono só, quer dizer que ela é um metil. Tanto para a nomenclatura da cadeia como para a nomenclatura do radical, eu uso o mesmo prefixo, met. Se eu tenho só um carbono formando a cadeia, é met. Se eu tenho uma ramificação com um carbono, também vai ser met. A terminação é o que vai mudar. No caso da minha ramificação, a terminação vai ser io, radical com terminação io. E a minha cadeia principal vai depender do tipo de hidrocarboneto que eu tenho. Se é um alcano, se é um alceno, se é um alcino, tá certo?
Então, vamos entender. Primeira coisa que a gente faz, encontrar a cadeia principal. Segunda coisa, numerar essa cadeia. Terceira coisa vai ser colocar nome, dar nome a essa cadeia. E como é que nós damos nome a essa cadeia? Nós vamos primeiro indicar onde está o radical, onde está a ramificação. Então, onde é que está a minha ramificação aqui? Ela está no carbono 2. Eu venho para cá e faço isso, ó, 2, certo? Que é para indicar onde ela está. Isso aqui é como se fosse o nome de uma rua. Isso aqui é a minha casa. A minha casa está na rua tal e ela é o número 2. Então, 2. Como é o nome desse radical aqui? Se o radical tem um carbono só, se a ramificação tem um carbono só, o prefixo é met. Como é uma ramificação, o sufixo vai ser iu. Então, essa ramificação que está no carbono 2, ela vai passar a se chamar 2-metil. Na cadeia principal, agora nós vamos para ela, na cadeia principal, quantos carbonos nós temos? Nós temos 6 carbonos. E aí a gente vê aquela sequenciazinha, tabela que a gente já aprendeu, ó, vamos para cá. Eu tenho aqui, ó, 6 carbonos. 6 carbonos, o prefixo vai ser o quê? X. Aí eu venho para cá e faço X. Só tenho ligação simples. Se eu só tenho ligação simples, eu estou trabalhando aqui com um alcano. Ó, terminação vai ser o que dessa cadeia? Ano. Vai ser 2-metil-hexano, então, o nome dessa cadeia, tá certo? 2-metil-hexano. Vamos para o segundo exemplo. Aqui nesse segundo exemplo, nós também temos um alcano, né? E temos também ramificação. Ah, e como é que eu sei que eu tenho ramificação? Porque isso aqui ou isso aqui será a minha cadeia principal e eu tenho, partindo dela, outras estruturas, que a gente dá o nome de ramificação ou de radical. Vamos entender, né? Vamos encontrar a nossa cadeia principal. Então, vejam, o que é que eu observo? Eu posso fazer assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok? Ou eu posso fazer isso, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou eu posso fazer isso, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perceberam que a gente tem várias possibilidades, mas aqui tem uma maior quantidade de carbonos, vai ser no caso se eu começo daqui, né? Ou daqui. Nesse caso específico, o meu radical, a minha ramificação, ela está localizada exatamente no meio da cadeia. Para cá eu tenho 3 e para cá eu tenho 3. Quando isso acontecer, ou seja, quando a ramificação estiver no meio da cadeia, no centro da cadeia, eu tenho a possibilidade de escolher por qual lado eu vou começar. Nesse caso aqui de cima, por que eu não pude escolher? Eu tive obrigatoriamente que começar daqui, porque a minha ramificação está mais próxima dessa extremidade, tá certo? Então, isso é levado em consideração. Se a ramificação está no centro, você escolhe qual lado começar. Se ela está mais próxima da extremidade, você vai obrigatoriamente começar a contar pelo mais próximo da extremidade. Então, vamos para cá. Vamos começar a contar daqui, já que nesse primeiro nós começamos de lá, né? Da direita para a esquerda, no caso. Vamos começar aqui da esquerda para a direita. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Achamos a nossa cadeia principal. Então, a cadeia principal vai ser essa aqui, ó. Seguindo essa sequência. Essa parte aqui de baixo será a ramificação, tá bom? O que eu vou observar? A primeira coisa que eu faço é indicar o número do carbono onde a ramificação está. Então, em que carbono a ramificação está? Ela está no carbono 4. Eu venho aqui e faço 4, ok?
Qual vai ser o nome da minha ramificação? Quantos carbonos ela tem? Ela tem 2 carbonos. Então, pela regrinha que nós já aprendemos naquela tabela, 2 carbonos, o prefixo é et, ok? Se é uma ramificação, vai ficar o quê? Etil, 4-etil. 4-etil o quê? Vou dar agora o nome da cadeia principal. E aí é importante que a gente vá memorizando, vá fazendo e vá memorizando o nome dessas cadeias. Então, a cadeia com 7 carbonos, ela vai ter o prefixo ept, certo? Ept o quê? Se é uma cadeia com ligações simples somente, continua sendo um alcano, vai ser 4-etil heptano, certo? Demos nome a essa cadeia, ok? Vamos para uma próxima cadeia. Aqui na forma de bastão, que nós temos que aprender a montar, porque vão ser principalmente as cadeias que vão estar sendo utilizadas. Aí, o que é que eu observo aqui, ó? Eu tenho aqui a minha cadeia principal, ou aqui a minha cadeia principal, e eu tenho ramificações que partem dela no caso. Nesse caso específico, nós temos dois radicais, esse aqui e esse aqui provavelmente, né? Vamos ver, montar, vamos tentar encontrar a nossa cadeia principal. Então, se eu começo daqui, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carbonos. Se eu faço assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carbonos, certo? Então, a gente percebe que se for direto, são 9 carbonos, se for e descer para cá, são 9 carbonos. As duas possibilidades estarão corretas. E aí, vamos fazer direto, tá certo? Você pode fazer para cá também se você quiser, ok? Lembrando que aqui eu tenho carbono e hidrogênio, só que eles não estão sendo mostrados. O que é que eu faço? Vou fazer ela assim, tá bom? Ó, essa é minha cadeia principal. Partindo da minha cadeia principal, o que é que eu tenho? Eu tenho uma ramificação aqui e eu tenho uma ramificação aqui. Percebam isso, tá bom? Aqui é a minha cadeia principal e aqui são 2 ramificações que aparecem. O que é que eu vou observar? Eu vou agora numerar essa cadeia. Então, como é que eu numero ela? Eu vou observar onde está, em que lado está mais próxima a ramificação. Eu aqui tenho um carbono para poder chegar à ramificação. Aqui não. Aqui eu já pego a ramificação, não. No caso aqui eu pego um carbono, 2, 3, para poder chegar à ramificação. Então, por qual lado eu vou começar? Vou começar por aqui, tá certo? Então, vamos lá contar. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Está aqui a minha cadeia principal, ok? O que é que a gente observa agora? Vamos indicar a ramificação, né? Onde está a minha ramificação? Minha ramificação, eu tenho uma ramificação aqui. Então, eu tenho uma ramificação que está aqui, ó. Essa ramificação. E eu tenho uma ramificação que está aqui, tá certo? Então, quantos carbonos eu tenho nessa ramificação? Nessa ramificação, eu tenho um carbono. Se eu tenho um carbono, o nome dessa ramificação será metil. Nessa aqui eu tenho 1, 2 carbonos. Essa minha ramificação será, no caso, um etil, ok? O que é que a gente faz agora? Ó, são 2 ramificações diferentes. A gente pode colocar de qualquer jeito? A gente pode colocar uma primeiro e depois a outra? Não, a gente tem uma regra para isso também. E que regra é essa? Primeiro nós iremos colocar
aquela ramificação, aquele radical que vem primeiro na ordem alfabética, tá certo? Então, quem vem primeiro na ordem alfabética? Etil ou metil? Primeiro vem o etil. Então, eu faço o quê? Onde está o meu etil? Ele está no carbono 7. Eu faço 7 etil, tá certo? Sempre separando com hífen, vírgula. Onde está a minha outra ramificação? Está no carbono 2. 2. Como é o nome dessa minha outra ramificação? Metil. Agora eu vou ver minha cadeia principal. Minha cadeia principal tem quantos carbonos? Tem 9 carbonos. O prefixo vai ser non. Como ela só tem ligação simples, ó, nonano. Então, o nome da minha cadeia é 7-etil, 2-metil-nonano. O que é que eu vou observar? 7 vai ser a localização da minha ramificação, que é um etil. Ó, professora, como é que eu identifico que é uma ramificação? Porque, gente, a ramificação vai ter o sufixo -io. Como é que eu sei que é um alcano? Porque o sufixo aqui vai ser ano, tá certo? Se fosse eno, seria um alceno. Se fosse ino, seria um alcino, tá bom? É bom prestar atenção nesses detalhes. Química orgânica, ela é interessante, ela é fácil quando você sabe essas regras. Mas essas regras você não deve decorar, você deve aprender. E você só aprende química orgânica se você praticar, tá certo? Vamos continuar. Então, aqui nós temos outro exemplo de cadeia, ó, outro exemplo de cadeia em forma de bastão. E aí, o que é que a gente percebe? Nós temos aqui, vamos montar a cadeia principal dela? Primeiro, a gente observa que ela tem provavelmente 2 ramificações, tá bom? Mas vamos primeiro encontrar a cadeia principal. Se eu começo a contar daqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se eu começo a contar daqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos ver essa aqui, ó. Começando a contar daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, são 9 carbonos que temos na maioria. Então, o que é que a gente pode fazer? Não vou riscar como risquei essa, mas a cadeia principal vai ser isso aqui, ó. Partindo da cadeia principal, nós vamos ter as 2 ramificações. Essas duas aqui, desculpa aí, essas duas aqui serão ramificações, tá certo? Vamos agora numerar essa cadeia. O que é que a gente deve prestar atenção quando vai numerar a cadeia? É que eu tenho que numerar a partir da ramificação mais próxima da extremidade. Percebam que essa ramificação ela tem 2 carbonos separando-a da extremidade. Nessa ramificação, nós temos 2 carbonos separando-a da extremidade. Aqui temos 3, desculpa aí, são 3, e aqui nós temos 2. Então, que lado a gente começa a contar? A gente começa a contar a partir daqui, né? Então, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Montamos aí a nossa cadeia principal. O que a gente percebe também com isso? Que a nossa ramificação será uma ramificação formada por um carbono só. Então, aqui será metil e aqui também será metil, tá certo? O que é que nós fazemos? Vamos dar nome à cadeia, né? Vamos nomear a cadeia. Então, eu tenho um metil no carbono 2. Ah, professora, por que eu sei que é um metil? Porque aqui você tem um carbono só. Então, eu vou fazer 2 metil. Ah, mas aqui também é metil. Se aqui também é metil, se eu tenho 2 metis, eu não começo fazendo isso aqui não. Se as ramificações são iguais, eu vou colocar assim, ó. 2
que é onde está essa primeira ramificação, vírgula 7, que é onde está a minha segunda ramificação. E em vez de eu colocar metil, metil, eu vou colocar dimetil. Esse dimetil indica que eu tenho 2 metis na cadeia. Se eu tivesse 3 metis, seria tri. Se eu tivesse 4, seria tetra, tá certo? E eu sempre devo lembrar de colocar os números, porque esses números indicam em que posição está a minha ramificação. Uma ramificação do tipo metil está no carbono 2 e a outra ramificação do tipo metil está no carbono 7. Agora, eu vou dar o nome à minha cadeia principal. Minha cadeia principal tem quantos carbonos? Tem 9. Aí aqui eu coloco o quê? Non. Só são ligações simples, então vai ficar nonano, certo? Montamos aí o outro exemplo. Vamos para cá. Mais um exemplo de cadeias.